Eu vou falar sobre a linguagem PHP. Ela é uma linguagem de processamento de hipertexto e de script open source de uso geral. Por isso, ela permite que desenvolvedores e programadores possam ter acesso a ela, então qualquer pessoa pode contribuir com ela. E dessa forma, ela vai estar sempre ganhando mais recursos, ou seja, ela está sempre em evolução e, consequentemente, tendo menos erros, né? Ela é adequada para o desenvolvimento web e ela pode ser embutida dentro do HTML, como esse exemplo aqui, em que eu tenho uma estrutura HTML e dentro dessa estrutura eu tenho um script PHP, onde ele é delimitado pela essa tag aqui e essa daqui. Então, quando eu tenho esses dois símbolos, essas duas tagzinhas aqui, significa que eu tenho um script PHP. E aí, se eu executar esse script aqui no browser, ele vai me mostrar exatamente aquela mensagem que tem lá. Que é esse daqui, olá, eu sou um script PHP. Em que esse echo significa exatamente mostrar a mensagem na tela. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele tem uma estrutura em HTML e dentro dessa estrutura ele tem um script PHP. Ele consegue executar sem nenhum problema. Ele, né, como eu falei, ele é delimitado pelas hashtags aqui e o código ele é executado no servidor. Ele gera o HTML que ele então vai ser enviado para o navegador. Ele o PHP ele suporta alguns paradigmas de programação, como a procedural, a orientação a objetos, a funcional, o imperativo e o reflexivo. É uma linguagem fácil de aprender e tem uma documentação bem ampla, com muita coisa. Ela tem um alto desempenho, que ela é capaz de suportar grandes quantidades de dados, e assim ela vai conseguir executar muitas funções e conseguir e consumir muitos recursos ao mesmo tempo. Ela tem uma grande compatibilidade com os principais bancos de dados, como o MySQL, o SQLite, o Firebird, o Interbase e a Oracle. E é multiplataforma, né? Tem vários sistemas operacionais que suportam ela, como Windows, Linux e o macOS. Além também dos browsers que tem o Chrome, o Mozilla, entre outros. Aí os tipos de dados que o PHP suporta. Tem os escalares, que é o Boolean, o inteiro, o float e string. No Boolean ele segue a mesma ideia dos outros, né? Com true ou false. E ele não é case sensitive, então se você colocar aqui com o nome true com minúsculo ou maiúsculo, ele vai entender da mesma forma. Então, o que eu tenho aqui? Um script em PHP, certo? Com as tags que delimitam ele, a tag de início e a tag final. Tenho uma variável aqui. Em PHP, as variáveis elas são definidas com um cifrão e em seguida o nome dessa variável. E aqui a variável action está recebendo um valor booleano, nesse caso true. E aí eu estou fazendo o seguinte, estou verificando se essa variável é verdadeira. Se for, ele escreve o hello world na tela. Então, se eu abrir aqui esse script, boolean.php, ele vai mostrar realmente aquela mensagem. E só verificando aqui que se eu colocar false,
e executar ele novamente, ele não mostra. Uma coisa que os scripts em PHP também, eles são... A extensão dele é .php, né? Então, normalmente você coloca lá o nome sempre no final .php para que ele seja reconhecido. Aí os inteiros em PHP podem ser especificados em notação decimal, que é essa daqui, inicial, em hexadecimal, em octal e em binário. Na octal, para você definir um em octal, você tem que colocar um zero na frente, que é esse caso aqui, 0, 1, 2, 3. Que ele significa 83, o número 83 em decimal. Para definir o valor em hexadecimal, é necessário colocar no início o 0 e o x, que é esse caso aqui, 0x1a, que está representando 26 em decimal. E para definir um valor em binário, é necessário colocar na frente do número o 0b. E aí, nesse caso, ele está representando 255 em decimal. Na verdade, que é 255 em decimal. Aí, só a partir do PHP da versão 7.4.0, é que os inteiros eles podem conter um sublinhado, que é esse caso aqui, para ficar melhor da leitura. Então, esses sublinhados, quando for executado, eles serão removidos pelo scan do PHP. Então, ele não pega, é só para melhor visualização. Aí tem o float, que ele pode ser representado aqui dessas três maneiras. E ele segue a mesma lógica do sublinhado, só a partir da versão 7.4 que ele aceita. E tem a string, né, que eu defino ela, posso definir entre aspas simples, como também em aspas duplas. E se eu tiver só uma linha ou mais de uma, ele consegue pegar normalmente. Aí eu vou ter também, tem também os tipos de dados compostos, que é o array e o object. O array ele pode ser definido de duas maneiras, que é essa daqui, essa primeira, em que eu tenho o nome array e entre os parênteses eu vou ter uma chave e um valor, certo? A chave ela pode ser um inteiro ou uma string, o valor ele pode ser qualquer tipo de dado. E só a partir da versão 5.4 do PHP é que ela aceitou essa outra maneira aqui de definir um array, que seria através de colchetes. Mas dentro a estrutura continua sendo a mesma. Eu vou ter uma chave e um valor. Já o objeto, né, nesse exemplo aqui, eu vou ter, por exemplo, uma classe, certo? Usuário, que ele vai ter os atributos nome e e-mail. Ele vai ter um construtor da classe, que nesse caso, no PHP, o construtor ele é um tipo de função. E outra coisa também que, por exemplo, no Java, quando eu quero, né, pegar o valor de alguma variável, eu boto, por exemplo, this ponto e o nome da variável. Já no PHP, o que é equivalente ao ponto do Java seria essa setinha aqui. Então, se eu tenho aqui this, setinha nome, significa que eu estou acessando essa variável aqui. E aí, para você instanciar um objeto, nesse caso que eu tenho a classe usuário, seria só eu criar uma variável, nesse caso eu criei aqui usuário, e ela recebe o new usuário. E aí eu vou estar instanciando essa classe. E eu vou ter também os tipos de dados especiais, que é o resource e o null. O null é quando, né, você não tem um valor definido em uma variável. E o resource ele é utilizado para indicar recursos externos que não são utilizados nativamente pelo PHP. Aqui tem, até no manual, ele vai ter um índice de recursos, certo? Esse daqui é lista de recursos em que você pode utilizar. Então, basicamente, se você quiser, por exemplo, precisar manipular imagens,
Aí vai ter funções externas para você utilizar, que é, por exemplo, essa aqui. Então, são basicamente funções que não são nativas do PHP, mas que em algum momento você vai precisar utilizar elas. E aí você acaba conseguindo através de recursos externos. E aí eu vou ter agora os laços de repetição. Temos 4 laços de repetição, que vai ser o while, o do while, o for e o for each. No while tem duas maneiras de ser escrito, que é essa primeira aqui, em que eu vou ter o while, a expressão e o que deve ser feito, e essa segunda maneira aqui, em que eu tenho o while, a expressão, dois pontos, o que deve ser feito, e no fim eu vou ter o end while. Nesse caso, eu poderia ter vários whiles alinhados, como se fosse um if. Aqui tem um exemplo, utilizando as duas maneiras, em que nessa primeira parte aqui eu vou ter a variável i, se inicializada com 1, e aqui dentro do while eu vou verificar que enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai mostrar na tela e incrementando o i. Essa segunda expressão aqui ele vai mostrar a mesma coisa. A única diferença é a forma que ele está sendo escrito. Ele, ao invés de ser entre as chaves, aqui vou ter os dois pontos e vai ser finalizado com end while. E o while ele segue a mesma lógica, né, das outras linguagens de programação. Enquanto for verdadeiro, ele vai sendo executado. No do while, eu tenho essa maneira aqui de mostrar, em que eu tenho o do, dentro das chaves eu vou ter o que deve ser feito e no final o while é a expressão. Né? Nesse caso ele faz a verificação no final. Aqui tem um exemplo em que eu tenho uma variável i iniciando com 0. E aí na primeira iteração ele vai mostrar o i e aí ele vai continuar fazendo enquanto o i for maior que 0. Né? Quando for falso ele para. No for, ele segue essa lógica aqui de ter 3 argumentos e o que deve ser feito. Só que no caso do for, não necessariamente eu preciso ter 3 expressões dentro dos parênteses. Se eu quiser, eu posso ter valores vazios, não tem nenhuma expressão, e ele vai funcionar da mesma maneira. Aqui, por exemplo, tem 4 exemplos que ele dá o mesmo retorno, só que ele está sendo escrito de maneiras diferentes. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, eu tenho as 3 expressões, em que ele inicializa o i com 1, verifica enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai incrementando o i. Já nessa segunda aqui, ele só tem a primeira expressão e a terceira, ele não tem a segunda. Então, nesse caso, como ele não tem a segunda expressão, ele vai ficar em looping, ele vai ficar fazendo enquanto indeterminadamente, a não ser que ele caia aqui nesse break aqui, né? Se a condição aqui do i for maior que 10, aí sim ele vai parar. Mas se não, ele vai continuar indefinidamente. Nesse exemplo 3 aqui, eu já não tenho nenhuma expressão, tá vendo? E ele vai continuar da mesma forma. Vai executando indefinidamente até que ele caia nesse if aqui no break e pare. E tem o exemplo 4 em que eu posso ter mais de 3 expressões. Veja, eu tenho aqui, eu inicializo o i nessa primeira parte. E eu posso também inicializar outra variável, que nesse caso é o j. Então, eu estou usando mais de uma variável
em um único for, dentro do mesmo parênteses. E por último, tem o for each, que ele pode ser escrito dessas duas maneiras. Na primeira, ele passa uma expressão, que seria o array, e depois o valor, que no caso, os valores que tiverem nesse array expression aqui vai ser passado para o value. E na segunda maneira, eu vou ter uma chave. Essa é a diferença da primeira para a segunda, né? Eu vou ter acrescentado aqui uma chave. Tem aqui um exemplo do for each com as duas expressões. Na primeira, eu vou ter um array com os valores 1, 2, 3 e 4 definido. E o que é que ele vai estar fazendo aqui? O for each, em cada iteração que ele for fazendo, ele vai pegar o valor que ele está nesse array, que está salvo aqui na variável arr, e ele vai passar para o value. Tem como a pessoa ir diretamente e modificar o elemento dentro de um laço. Basta a pessoa utilizar esse comercial aqui. Então, o valor ele vai ser atribuído por referência. Já no segundo for each, eu vou ter a key, que é a chave. E aí ele vai atribuir a chave do elemento à variável key. E aí eu vou mostrando aqui, no caso eu estou mostrando o valor e a chave, e no fim eu printo o que tem no array. Outra coisa é que o for each, ele vai funcionar somente em arrays e objetos. Se você tentar utilizar em outro tipo de variável, provavelmente ele vai dar algum erro. E aí eu tenho agora as funções. Tem a função definida pelo usuário, que é a que normalmente a gente utiliza, seja em qualquer linguagem, onde a gente cria uma função, passa os argumentos e o que essa função deve ser feita, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma function chamada exemplo, em que eu tenho aqui, eu posso ter, né, n argumentos, e dentro dessa função eu vou ter o que eu desejo que seja feito. Aí eu tenho uma função variável, em que eu consigo passar a função para uma variável, ou seja, eu tenho aqui uma function chamada exemplo, certo? E aqui embaixo eu defini uma variável chamada func e passei para ela o nome da função que eu criei. Então, eu vou poder chamar essa variável com o parentezinho aqui, que vai significar uma função. Só eu passando o nome da função, ele já consegue virar a variável consegue virar uma função. Tem também a função interna, que temos aquelas funções, né, que normalmente já vêm prontas para a gente, que a gente consegue utilizar. Muitas vezes basta apenas importar algum tipo de biblioteca para conseguir utilizar. E no PHP, os construtores eles também são funções, já por padrão. E tem algumas funções que necessitam de uma extensão específica. Por exemplo, se eu quiser conectar com um banco de dados MySQL, eu vou precisar de algo externo para poder utilizar. Tipo, baixar alguma coisa relacionada ao MySQL para poder eu conseguir utilizar as funções específicas do MySQL. E, por último, tem a função anônima, em que é uma função que ela não vai ter um nome. Nesse caso aqui, eu tenho uma function, tá vendo que ela não tem um nome, e ela já tem aqui, já passou o atributo. E eu estou passando essa função aqui para uma variável. É o que basicamente, na verdade, isso é bem comum no JavaScript. E aí aqui embaixo eu chamo a variável, que está com a função, e aí eu passo o valor que eu desejo por parâmetro. Aqui tem algumas referências, uma coisa bacana é esse manual aqui, que ele vai ter bastante coisa. E outra coisa que eu esqueci de falar no início é sobre a instalação do PHP, né? Que se você quiser utilizar ele localmente é bem simples,
Basta baixar o Apache e o PHP e você vai conseguir sem problemas. Só salvando os arquivos em .php vai conseguir executar. Se eu até abrir aqui o localhost, apenas localhost, ele me mostra exatamente as pastas que estão salvas lá no meu server, que são os arquivos que eu criei. E é isso.